Se você é aquele cara que come comida japonesa com vinho tinto, você tá muito errado e tá passando vergonha. Saudações, amigo do vinho, meu nome é Rafael Martins, vamos aí de mais um gole de conhecimento aqui no meu canal e hoje é um tema muito legal, é um tema muito prazeroso que é harmonização. A harmonização, gente, é um bichinho de 7 cabeças, não é fácil, mas também não é impossível de dominá-la. A gente tem alguns elementos e hoje eu vou falar para vocês aqui 3 regras básicas para você não errar na hora da harmonização e fazer bonito num restaurante, na sua casa, recebendo alguém, para você aprender a harmonizar. Bom, então vamos lá no passo a passo da harmonização, que não é tão difícil assim. Primeira questão que a gente sempre olha para um prato, método de cocção. A gente sempre usa, né, o exemplo de carne vermelha, vinho tinto, frango, vinho branco, peixe, vinho branco. Porém, não é sempre assim. Se você quer dominar o mundo dos vinhos, se você quer entender sobre a harmonização, a gente sempre tem que ir mais além pensando no método de cocção. Vou dar um exemplo aqui bem claro, eu falo isso em todos os meus cursos e fica fácil de você entender também o porquê que o método de cocção é importante, tá? Pensa aí num churrascão, numa carne grelhada, numa picanha. Essa carne com certeza harmoniza com vinho tinto, sem medo de ser feliz. Então a gente tem ali uma carne grelhada que casa muito bem com o vinho tinto. Agora vamos pensar na mesma proteína, porém com métodos diferentes de cocção. Então a gente tem a carne grelhada, ela tem um peso e uma intensidade diferente. Agora pensa na mesma carne cozida, já é um outro sabor, já é uma outra intensidade. Agora vamos pensar na carne crua. Nossa, Rafa, como assim carne crua? Sim, o tartar, o tabule, o carpaccio são carnes cruas. Percebam que estamos falando da mesma proteína, carnes vermelhas, porém com pesos diferentes. Então aqui, na carne grelhada, a gente pode usar um vinho tinto sem problema, um Malbec, um Cabernet, um Merlot, um Syrah. Na carne cozida, já não precisa ser esse mesmo vinho, não precisa ser esse vinho tão encorpado, tão estruturado. E chegando na carne crua, a gente pode usar até um rosé mais encorpado, um branco barricado. Então percebam que o método de cocção manda muito na hora de harmonizar. Então, muita gente acaba esquecendo de fazer essa análise do prato, que é a mesma proteína, porém com pesos totalmente diferentes de sabor e de intensidade. Então, método de cocção é muito importante. Dica número 2, molhos. Molhos são inimigos na hora de harmonizar. Tem uma história muito legal que eu já passei e foi um erro gravíssimo e nunca vou esquecer disso. Mas fazer o quê? A gente erra. Uma vez um restaurante tinha um cliente que sempre ia lá para tomar rosé e comer camarão. Sempre. Era o prato dele, era o rolê dele, era como ele gostava de sair e comer lá no restaurante com a gente. Um belo dia, ele chega, Rafa, aquele rosé, por favor. Eu já sabia que rosé que ele gostava. E aí ele passou pelo chefe, pediu o camarão de sempre, sentou na mesa e eu já vim com um rosé que, se eu não me engano, é o La Vendette, um belo rosé francês. Servi. Porém, nesse dia o chefe quis fazer um agrado para ele. Então, o camarão que antes era só salteado ali, servido, ele fez um molho com capim-limão. E aí o capim-limão mudou totalmente a harmonização, não ficou legal. O rosé delicado francês já não aguentava o molho do capim-limão e a gente teve que pegar um rosé de Rioja mais encorpado. Então, gente, nossa segunda dica muito importante: olhem se o prato tem algum molho. Um outro molho também que atrapalha muito na harmonização, molho barbecue, né? Ele é agridoce. Tudo que é agridoce atrapalha na harmonização de vinhos tintos. Então é muito importante a gente olhar para o prato e analisar método de cocção, molhos. E vamos de desafio então. Eu adoro ser desafiado e quero ser desafiado por você. Deixa aqui nos comentários um prato para eu escolher um vinho e fazer uma harmonização perfeita. Tá valendo, hein? Só deixar aqui nos comentários. Bom, dica número 3 agora são os elementos que atrapalham na harmonização. Então, só relembrando aqui, método de cocção é muito importante na hora de harmonizar. Os molhos a gente não pode deixar passar, olhem com cuidado para os molhos. E agora a número 3 são elementos, tá, gente? Não vou entrar tão ao fundo assim, mas basicamente tomem cuidado com pratos salgados, apimentados, amargos, com umami e com açúcar residual mais uma vez, tá? Esses são 5 elementos que é muito difícil de harmonizar, mas eu só vou falar desses elementos num outro vídeo. Então se inscreve no canal para você ser notificado e assistir esse vídeo, que vai trazer muita base para você não errar nas suas harmonizações. E aqui embaixo tem um link de um guia prático com 120 harmonizações para você não errar nunca mais. Cheers e até a próxima!